oportunidade de transmitir pelo Instagram. Alguns irmãos estavam acompanhando, né, durante esses domingos, né, e também alguns irmãos de outros lugares do país, né, que também estavam acompanhando esse momento. Então a gente continua, né, transmitindo através do Instagram. E eu queria só lembrar os irmãos, né, de que a igreja agora vai ter tem a conta do Facebook, do YouTube. Se Deus quiser, acho que a partir do domingo que vem, daí a gente já vai transmitir também através dessas redes sociais. Nós contamos aqui a presença que acho que todos nós nos conhecemos, né, mas nosso irmão Jailton, né, que está aqui. Jailton, é isso? Que está nos visitando, né? Deus abençoe. Eu soube que ele é sobrinho de Dona Durvalina, né? Minha professora de Bíblia. Meus irmãos não imaginam, né, assim, como ela tem sido uma bênção na minha vida através de todos esses anos, né? É bom conhecer a sobrinha dela que está aqui. Seja bem-vindo. Todos os irmãos sejam bem-vindos. Nós estamos aqui aguardando os irmãos que estão também entrando online. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Gostaria de ler os versículos 16 e 17. E só gostaria de perguntar, né, para o pessoal do Instagram se vocês estão ouvindo bem o áudio, se está ok, só para confirmar. O pessoal que está acompanhando pelo Instagram, vocês estão ouvindo bem? Ok. Então, meus irmãos, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos na Tua presença. Também nós oramos por tantos irmãos nossos, ó Deus, onde eles estiverem, que a Tua presença, a Tua graça os esteja fortalecendo, dirigindo, abençoando, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai. Ó Deus, e ao estarmos meditando a Tua palavra, nós suplicamos, ó Pai, que Tu abras os nossos olhos, Senhor, que Tu abras o nosso coração, que nós sejamos fortalecidos, Senhor, por Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem, na verdade, eu tive uma experiência tão interessante, né? Não sei se os irmãos sabem que há mais de 10 anos eu participei de um curso de treinamento de líderes pelo Instituto Haggai, no exterior, e a gente encontrou acho que uma turma de mais de 30 pessoas de diversas nações. E agora eles retomaram através das redes sociais e a gente teve uma reunião online. Eu tive a oportunidade de ver o pessoal que eu tinha visto não é tanto tempo atrás. Daí você vê a questão da tecnologia, não é? E tinha 2 irmãos da Malásia, um da Índia, o outro da África do Sul, e a gente compartilhando, orando, intercedendo uns pelos outros. E uma das coisas que me chama a atenção é isso, né? Que todos estão enfrentando o mesmo desafio, a mesma luta no mundo inteiro. E esta questão da pandemia é uma coisa, na nossa época, sem precedentes, e é lógico que isso traz ao nosso coração muitas preocupações, e como nós precisamos da graça de Deus para nos fortalecer. E uma das coisas que nós estamos compartilhando é que o Instituto Haggai, essa organização que treina líderes para evangelismo em diversas partes do mundo, eles têm um slogan. O slogan deles acabar com a pobreza do Evangelho. Veja bem, não é que o Evangelho é pobre, mas acabar com a pobreza que os corações têm do Evangelho. E é interessante, né? Porque hoje existem muitas coisas que se falam em relação a acabar com a pobreza financeira, econômica, e isso realmente é uma questão bastante séria. Mas existe uma carência muito maior, que é a carência da palavra de Deus, que é a carência do Evangelho. E existe um número imenso de pessoas no mundo inteiro que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Existem nações inteiras onde você não pode abrir a sua boca para falar do Evangelho.
Existem lugares que, se você começar a usar a linguagem evangélica, você corre o risco de ser denunciado, você corre o risco de ser preso por causa disso. Então nós estamos vendo, que, eu não sei se os irmãos concordam, mas nós estamos vendo aqui no país uma espécie de estreitamento em relação ao nosso testemunho do Evangelho. Recentemente eu soube de uma professora que também ensinava teologia, que algumas pessoas, uma organização moveu uma ação na justiça contra ela, porque ela disse que um certo tipo de comportamento era pecado. E o que nós estamos vendo hoje é que, apesar de todas as coisas que nós vemos em nosso país, cada vez mais o contexto do mundo está estreitando para aqueles que professam o nome de Jesus, para aqueles que confessam o Evangelho. E se nós cremos nas profecias bíblicas, nós podemos dizer que quanto mais o tempo passa, mais desafiador vai ficar. Se em algumas partes do mundo isso já é uma realidade, se em algumas partes do mundo, como por exemplo na China, não sei se vocês sabem, que a perseguição ali é muito violenta, em países muçulmanos, em países africanos existe muita perseguição, mas aqui em nossa nação o problema é mais sério, porque é uma perseguição a partir das ideias, é uma perseguição a partir do sistema jurídico que começa a decretar leis que são contrárias à palavra de Deus, e nós não sabemos até onde essas coisas vão. E além disso, nós vemos que especialmente no mundo acadêmico, universitário e até no mundo científico, você dizer que evangélico não é uma coisa vista com bons olhos. E por um lado, eu creio que muitas vezes a questão das pessoas não verem evangélicos com bons olhos é porque existem muitos evangélicos que não estão com vergonha do evangelho, mas estão envergonhando o evangelho, não é? Com seu comportamento, com suas palavras, com suas atitudes e tudo mais. E as pessoas, está vendo o que esses evangélicos fazem? E você sabe que a tendência das pessoas é colocar todo mundo, como se diz, todo mundo como farinha do mesmo saco. Então, até você explicar que você não crê nessas coisas, até você explicar que você não concorda com essas práticas que muitas vezes pessoas que dizem ser evangélicas têm, até lá você vai ter que convencer, porque na mente de muitas pessoas, quando você diz que é evangélico, eles associam na mente deles aquilo que eles já percebem como evangélicos. Na minha cidade lá de Curitiba foi feita uma pesquisa de rua perguntando assim: o que você pensa dos evangélicos? Não sei se a gente podia fazer essa pesquisa aqui em Campina Grande, né? Mas o que você acha que viria? Qual seria o resultado disso? Não é? Gente, talvez algumas pessoas, olha, eu tenho uma pessoa próxima de mim, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa assim íntegra, uma pessoa honesta, e tudo mais. Mas isso não é o comum. O fato é que, quantas vezes você já ouviu essa expressão, e ainda diz que é crente? E ainda diz que é crente. Então, existem muitas pessoas hoje que a gente começa a conversar, elas vão dizer: mas gente, você é desse povo alienado, esse povo interesseiro, esse povo arrogante, e então nós precisamos de graça. Eu não sei se Maria, na experiência evangelística, já teve algumas lutas, dificuldades em relação a essa questão do preconceito, contra evangélicos, O fato é que nós estamos vivendo um momento em que algumas pessoas até preferem não verbalizar, preferem não externar as suas convicções. Eu me lembro de uma jovem que estava estudando na universidade e ela disse que conseguiu passar os 4 anos da universidade sem que ninguém descobrisse que ela era crente. Agora veja, na verdade o que ela estava dizendo é que ela sabia que o ambiente universitário é muito hostil. Eu tive a oportunidade de conversar com um professor aqui de uma universidade em Campina Grande, e ele me disse que os propósitos deles era pegar os alunos de primeiro ano de humanas para arrancar essa muleta das pessoas. Ele me disse, olha, para mim fé é uma muleta para pessoas que não sabem andar com seus próprios pés. Então, esse professor, ele usava toda a argumentação filosófica, científica, o que ele podia para desconstruir a fé dos jovens que estão entrando na universidade. Então a gente vê um contexto bastante hostil ao Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. E sabe, se você fosse para Oxford, uma grande universidade, se você fosse para, sei lá, Harvard, você teria coragem de dizer: sou crente em Jesus, não é?
E o fato é que hoje em dia, em muitos lugares, se você disser isso, as pessoas já vão, sabe como aquela máquina dos filmes, né? Já vão traçar todas as suas características, né? Você é crente? Então você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. As pessoas já fazem todo o julgamento sobre o que significa ser um crente. Mas ainda assim, meus irmãos, nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele estava indo para a cidade de Roma, a capital do império, a capital do exército, a capital do imperador, uma capital extremamente imoral e perversa, uma capital secularizada, também uma capital cheia de idolatria. E sabe, ele chegar lá com a mensagem de Jesus e a ressurreição, você pode imaginar um judeu chegando em Roma, dizendo que os romanos precisavam de salvação? Mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Pelo contrário, logo no início ele diz: eu quero alcançar entre vocês alguns frutos também, porque eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele sentia essa necessidade de proclamar o Evangelho. E a história de Paulo é uma história de perseguição, de luta, o quanto ele sofreu por anunciar o Evangelho. Se ele quisesse uma vida confortável, a última coisa que ele faria era percorrer todo o mundo mediterrâneo da época anunciando o Evangelho de Jesus. Mas ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Ele, como um grande estudioso religioso, ele como um grande intelectual, ele poderia se projetar no mundo de outras formas, mas ele aceitou a vergonha do Evangelho, ele aceitou o escândalo da cruz, ele aceitou ir de cidade em cidade para ser considerado como louco. Ele até mesmo diz, né? Vocês nos consideram como loucos, não é? Mas ele aceitou isso, porque depois de tudo ele tinha convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E meus irmãos, eu creio que aqui nós temos o imenso desafio para nós, especialmente porque aqui no Brasil, muito daquilo que é ensinado nas igrejas já não é mais o Evangelho de Jesus Cristo. Se você observar nas redes sociais e em outros lugares, nós vemos mensagens que não têm mais nada a ver com aquilo que nós encontramos no ensino de Jesus e dos apóstolos. A mensagem que nós ouvimos é uma mensagem muito mais para as coisas do aqui e agora, e chegou um certo momento em que, se você for pregar o Evangelho, talvez você seja criticado, você entende? Porque as pessoas vão dizer: perdão, não é essa mensagem que eu quero ouvir. Muitas pessoas, elas vão dizer assim: pregue alguma coisa relevante para nós. E até as pessoas, até algumas dizem: você está entrando muito em questão de teologia, essas coisas. Não sei quantos de vocês já ouviram as pessoas dizendo assim: cuidado, meu irmão, a letra mata. E a ideia é a seguinte, né? Se você tentar explicar a Bíblia com um pouquinho mais de detalhe, o pessoal diz que você já não está mais no mover, né? Porque você está aí entrando em muitos detalhes. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o meio que Deus escolheu para salvar a vida das pessoas. E Jesus mesmo disse que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é por isso que eu creio que nós precisamos continuar refletindo sobre a realidade da salvação, especialmente nessa época. Os irmãos sabem, né, que algumas semanas atrás eu fiquei enfermo, né, e eu diria que ainda estou me recuperando. Uma coisa estranha esse negócio, não foi Covid, foi dengue. Mas, gente, eu não quero isso para ninguém. Isso debilita demais. Que coisa estranha, né? Esse tipo de doença, né? E sabe, mas até que eu tivesse resultado dos exames e tudo mais, sabe aquele negócio, será que é, será que não é, e tudo, sabe aquela coisa toda, não é? E depois, quando chegou o resultado do laboratório, né, então ele disse: olha, deu negativo, né? Eu confesso que eu fiquei triste e contente ao mesmo tempo, porque uma parte de mim dizia: eu queria que fosse, porque talvez eu teria algum tipo de imunidade, né? Mas também fiquei contente, né? Porque era só dengue, né? Mas uma dengue que arrasa você e deixa prostrado, não é? E durante aqueles dias, não é? Ainda pensando: Senhor, será que tudo isso vai resultar nesse ponto final? Você entende? E será que está chegando a minha hora? Será que eu já cumpri a minha missão? Né? Tem uma mensagem, né, de um grande pregador do passado que diz: você é imortal até que complete a sua missão. E eu estava pensando: e será que eu já cumpri a minha parte? Não é?
E eu me lembro, meus irmãos, depois de ficar dias e dias, sabe o que é você ficar dias e dias sem poder sair do lugar? É uma coisa estranha demais. Assim, é um sentimento tão difícil, sabe? De você dizer, gente, eu gostaria de ter forças, mas simplesmente não conseguia. Mas depois de tudo, graças a Deus, né? Deus me restaurou, está me restaurando, mas isso me fez pensar. E sabe uma coisa que me fez pensar? É o seguinte: Senhor, os dias que me restam, eu quero que eles sejam mais significativos ainda. Eu não sei quanto tempo o Senhor reservou para mim, eu não sei quanto tempo nós vamos estar aqui. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Que a gente acaba se dedicando a tantas coisas, mas nada é mais importante do que nós anunciarmos a salvação em Jesus. Nós temos entes queridos que ainda não conhecem Jesus. Existem pessoas com quem nós convivemos que ainda não se arrependeram dos seus pecados. E eu creio que nós precisamos lidar com isso. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre salvação, ele não está falando sobre prosperidade ou saúde ou resolução de problemas aqui e agora. Ele está falando em primeiro lugar sobre o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna, porque o julgamento de Deus está vindo cada dia que passa. Quantos irmãos realmente acreditam que vai haver um julgamento final e pessoas vão ser condenadas e vão estar eternamente longe de Deus? Os irmãos acreditam que realmente, quando nós morrermos, nós vamos comparecer diante do Senhor? Porque, meus irmãos, se isso é verdade, não existe nada mais importante do que isso. Esses dias eu estava ouvindo um sermão de Charles Spurgeon. Veja, Charles Spurgeon morreu há muito tempo atrás, né? Mas alguém resolveu gravar o sermão dele e gravar assim como se fosse pregação, né? Mas, gente, eu fui tão abençoado, né? Nesses momentos raros que eu lavo louça, eu estava ali lavando a louça por favor, me ajude. Mas aí eu coloquei a caixinha ali, ouvindo a mensagem. Gente, parecia que eu estava ouvindo Charles Spurgeon. Que mensagem no meu coração. Como foi forte, como foi edificante, desafiador. Não é? Isso me fez pensar a respeito dos meus primeiros momentos no seminário e as viagens missionárias, sabe? E aquele evangelismo nas casas. Me fez pensar sobre tudo isso. Eu estava pensando, meus irmãos, salvação é uma realidade. Sabe, o fato é que através da pregação do Evangelho, vidas vão se arrepender, vão se converter e vão viver eternamente na presença de Deus, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é salvação. E é por isso que nós não devemos jamais nos envergonhar do Evangelho, nos constranger por dizer, eu creio em Jesus. E o apóstolo Paulo aqui ele diz que esse Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que a gente precisa lembrar disso constantemente. Não é o nosso, não é de nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum teólogo. Sabe, às vezes eu gosto muito, né, de ler os teólogos, mas eu estava dizendo assim, gente, olha, com todo respeito pelos grandes teólogos, você entende, do passado, né, por todos aqueles homens que foram muito usados por Deus, mas a nossa pregação é Jesus, a base da igreja é Jesus. Eu quero saber o que ele ensinou, eu quero saber o que ele ordenou para nós. Isso é o mais importante, porque às vezes as pessoas, você sabia que o autor fulano de tal disse, o autor, pregador fulano de tal disse isso? Gente, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que foi que Jesus disse, porque isso significa crer no Evangelho, significa seguir Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Jesus é aquele que nós buscamos, Jesus é aquele que nós pregamos, Jesus é aquele que nós ensinamos, é aquele que nós seguimos, é aquele que nós almejamos imitar a Ele é o centro da nossa fé, nós somos cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em tempos de pandemia, essa é uma frase muito forte. Por isso, meus irmãos, esse texto diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E sabe, de onde é que vem o poder? Vem do Senhor.
porque Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, no século XVIII, um grande filósofo, grande assim, nos seres humanos, disse: século XX não vai ter mais cristianismo, porque as pessoas vão estar iluminadas, elas vão reconhecer que o cristianismo é superstição. O fato é que hoje o Evangelho está crescendo no mundo inteiro. E vidas estão sendo salvas e transformadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, eu fui muito edificado quando eu conheci esse evangelista indiano, o Rajkumar Ramachandran. Eu fiquei muito edificado, sabe, por ver que através dele Deus está salvando o muçulmano, está salvando o ateu, está salvando o budista, pessoas das mais diversas religiões estão encontrando Jesus. Às vezes a gente fica pensando assim: eu não tenho preparo suficiente para evangelizar uma pessoa que tem esse tipo de religião e tudo mais, não é? E o que eu quero dizer, meus irmãos, antes de eu conhecer a Jesus, eu era esotérico, eu praticava meditação tibetana, eu não sabia nada de Bíblia. E o fato é que me pregaram o Evangelho e Deus tocou o meu coração. E hoje eu creio em Jesus. E eu posso dizer: eu sei quem tem crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É a convicção de que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, não desistam, não desanimem se vocês estão evangelizando entes queridos. Sabe, às vezes eu tenho a sensação de que aqueles que mais resistem são aqueles que, quando se convertem para valer. E aí, a partir daí, começa a evangelizar outros também, não é? Então, não desanime, continue compartilhando, não é? E eu sei que às vezes, eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando um turista, ele era alemão, né? Eu tentando falar com ele, e ele diz: olha, se você quiser ser meu amigo, não fale sobre isso. E você vê, a gente está tentando apresentar aquilo que é a oportunidade da própria salvação, mas eu não quero isso. Mas nós precisamos continuar compartilhando. Meus irmãos, esses dias, sabe assim, às vezes quando Deus resolve dar o encorajamento no nosso coração? Eu acho que eu estava numa live, não sei se vocês viram também, e alguém disse: olha, eu era espírita e foi através da sua mensagem que eu me converti. Pronto, isso daí para mim foi tudo, você entende? Porque se de alguma forma, né, foi do agrado de Deus alcançar alguém que professava o catecismo, a reencarnação, a salvação pela caridade, e hoje professa a fé no verdadeiro Evangelho, isso é tudo. Por isso, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de confiar no poder do Evangelho, não é? De confiar que a palavra de Deus não voltará vazia, não é? E ainda que alguns rejeitem, né? Estou lembrando o grande pregador John Wesley, né, no século XVIII, e os seus amigos, eles começaram a pregar, né, sobre o poder do Evangelho, novo nascimento, salvação em Jesus, e o fato que os próprios cristãos nas igrejas começaram a perseguir eles. Que novidade é essa que você está dizendo, que tem que nascer de novo? E o fato é que, às vezes, eles tinham que pregar no cemitério da igreja, sabe? Na Inglaterra, né, muitas vezes tem o cemitério da igreja, subiam num túmulo, ele pregava ali, e o povo começava a jogar tomate podre, diz que até gatos esquartejados jogavam em cima dos pregadores. E o fato é que eles continuaram pregando, não é? E uma multidão de pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Este Evangelho está atuante no mundo inteiro. É muito mais poderoso que qualquer praga, qualquer pandemia. É o poder do Espírito Santo salvando vidas, dando a elas a certeza da vida eterna, dando a elas a segurança de que elas vão estar com o Senhor para sempre. Esse Evangelho, ele deve ser recebido pela fé, né? Para todo aquele que nele crê, não é? E é interessante, né? Porque a gente usa essa expressão aqui no Brasil, né? Você é crente, não é? Só que quando você fala a palavra crente, o que vem à sua mente? Né? Como é que afeta o seu imaginário? Né? O que é um crente, não é? E o fato é que crente, por definição, é aquele que crê. Mas crê em quê? Porque a verdadeira fé, a verdadeira salvadora, é muito mais do que se você simplesmente dizer: eu confessei com a minha boca. A verdadeira fé que salva é uma absoluta confiança na promessa de Deus, na verdade do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Sabe, antigamente as pessoas elas passavam um período muito grande de convicção de pecados e a consciência de que elas estavam na iminência do juízo de Deus. E quando elas ouviam o Evangelho é recebido com tanta alegria, dizendo: agora eu sou perdoado, agora eu sou salvo, agora eu tenho a vida eterna.
este Evangelho, ele é recebido pela fé. E sabe, hoje em dia, existem muitos crentes nominais, são aqueles que dizem professar a fé, mas a realidade, ela não se traduz na vida, no comportamento, nas atitudes, nos valores, nos relacionamentos. E é uma pena, né? Porque nessa época tantas pessoas frequentam a igreja, mas quantos realmente creem no Evangelho? Ultimamente eu tenho compartilhado, meus irmãos, eu creio que nós temos o desafio de fazer um grande trabalho de evangelização nível 0, que é evangelizar os crentes. Porque existem tantas pessoas que começaram a frequentar a igreja ouvindo outro Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho, né? E o fato é que muitas pessoas, não, eu já sou crente. A verdadeira fé é uma absoluta confiança na verdade de Deus, no poder de Deus. Sabe, deixar de confiar na religiosidade, nas obras, nos rituais e confiar somente em Jesus. Sabe, existe algo dentro de mim que diz que eu creio que a fé é um dom de Deus realmente. Porque eu estava pensando que aos meus 15 anos, como um esotérico oriental, sem qualquer contato com o Evangelho, eu não acho que eu seria um candidato à salvação. Mas o fato é que houve um momento em que para mim o Evangelho fez sentido. E eu tenho um irmão que mora no Japão, eu acho que tem outros puxados como eu, e ele também está servindo o Senhor lá, do outro lado do mundo. Minha irmã mais velha também já conheceu, minha mãe recebeu a Jesus, né? Hoje ela já está com o Senhor. Depois que ela conheceu a Jesus, se tornou missionária, instrumento nas mãos de Deus. O fato é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, meus irmãos, eu creio que o nosso desafio é, primeiro, sermos ousados pelo Evangelho. Sabe, não ter nenhum constrangimento de dizer, eu creio no Evangelho. E se as pessoas quiserem escarnecer de nós, isso faz parte do processo. Mas que Deus não permita que as pessoas escarneçam porque nós estamos envergonhando o Evangelho. Mas que elas possam escarnecer porque nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Que a gente possa explorar ainda mais as profundezas do Evangelho. Lembrei da pregação de Paul Washer. Não importa onde você esteja na sua vida cristã, você ainda tem mais para conhecer do Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre as riquezas do Evangelho. Ou ele diz, a profundidade da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não importa o quanto nós já sabemos. Meus irmãos, esses dias, eu estava sendo um negócio, eu não vou dizer que é uma crise, mas estava dizendo assim, gente, eu queria ter mais tempo, porque eu queria explorar mais a palavra de Deus, eu queria conhecer mais a palavra de Deus, né? E o fato é que eu vejo que o tempo está passando, né? E quando eu vejo as pessoas mais novas, eu digo, aproveitem a oportunidade, estudem a palavra de Deus, se aprofundem no conhecimento do Evangelho, busquem a presença de Deus, sejam instrumentos nas suas mãos, né? Eu sei que eu sou novo ainda, né? Mas, gente, porque depois de tudo, é dessa forma que nós expressamos que nós realmente não nos envergonhamos do Evangelho. Pelo contrário, na verdade nós exultamos, nós nos alegramos, nós dizemos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos crer ainda mais ao poder do Evangelho, não é? E vamos fazer disso um compromisso por toda a nossa vida. Porque depois de tudo nós podemos ter nosso trabalho, nossas outras atividades, mas todos nós estamos aqui numa missão. E a missão de proclamar o Evangelho. Meus irmãos, eu gostaria de concluir aqui tentando fazer, acho que não sei se Samuel e Raimon conhecem essa música. Raimon, vou te dar a tarefa de você depois cantar, tá bom? Mas eu gostaria de ler a letra aqui, Não me envergonhe do Evangelho, que diz assim, nós somos uma âncora para aqueles que estão feridos, nós somos um porto para aqueles que estão perdidos. Às vezes, não é sempre fácil de suportar a cruz do Calvário. Nós temos sido ridicularizados por aqueles que não o conhecem, nós temos sido desprezados por aqueles que ainda não creem. Ainda assim, eu permaneço em pé por meu Jesus, porque
por causa de tudo que Ele tem feito por mim. É por isso que eu não tenho vergonha do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho medo de ser contado, né? No sentido de ser considerado fanático, coisa assim. Eu estou pronto para dar a minha vida. Veja, eu estou pronto para ser tudo aquilo que Ele quer que eu seja. Eu quero desistir das coisas erradas para fazer as coisas certas. Não, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque cada momento a sua mão está sobre mim com misericórdia, por todo o amor que Ele já demonstrou por minha vida. Uma simples gratidão não expressa o quanto eu sinto. E eu chego às lágrimas dos seus olhos, e por isso eu vou continuar crendo naquele que tem sido tão fiel a mim. Eu não quero agradar o mundo ao meu redor. A minha mente está na eternidade. É por isso que eu não tenho vergonha do Evangelho. Meus irmãos, que mensagem impressionante. Que Deus nos dê essa graça de nós afirmarmos o Evangelho. E que, por sua misericórdia, a nossa vida possa ser uma tradução da verdade do Evangelho. Especialmente numa época em que tantas pessoas dizem crer no Evangelho, mas não expressam essa realidade através das suas vidas. Meus irmãos, depois de tudo, eu creio que essa alegria que nós devemos buscar, a alegria de sermos testemunhas de pessoas nascendo de novo, a alegria de pessoas antes incrédulas, resistentes, críticas, e que depois se arrependem e conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho que depois da certeza de salvação, nenhuma outra alegria pode ser maior em nossas vidas do que saber que vidas conheceram ao Senhor através de nós. Eu não sei o que vem aí pela frente, meus irmãos. Talvez a perseguição vá aumentar. Talvez nós vamos enfrentar novos desafios. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Deus pede de nós é que nós sejamos ousados pelo Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós queremos expressar nossa gratidão, Senhor, nossa alegria pela verdade do Evangelho, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que vivemos um mundo, ó Deus, onde tantos pregadores, tantos mensageiros pregam tantas outras mensagens que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia dessas multidões, ó Pai. Ó Senhor, que os seus ouvidos sejam abertos, que seus olhos sejam esclarecidos, para que eles possam compreender a mensagem do Evangelho, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o testemunho do apóstolo Paulo e nos fortalecer, Senhor, sabendo que o Senhor mesmo é que faz a obra, ó Deus, é o Senhor que está transformando a vida das pessoas. E a nossa oração, ó Pai, é que ao chegarmos ao final, nós também possamos dizer com o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça que está reservada não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ó Deus, ouve a nossa oração, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, cântico.